Olá, sejam bem-vindos ao programa ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Hoje comigo, Carmela Borst, CEO da SoulCode. Nós vamos conversar um pouco sobre o mercado de negócios com sustentabilidade, em especial as pequenas e médias empresas aqui no Brasil. A SoulCode tem uma proposta muito interessante de desenvolvimento profissional para abastecer esse mercado. Carmela, muito obrigado pela participação. Obrigada pelo aqui convite. no ABCD ESG. Prazer. Como é que surgiu essa ideia, esse insight da SoulCode e o que é que exatamente vocês estão aprontando aí nesse segmento profissional e também em termos de ESG? Seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo, um prazer. Bom, a SoulCode, ela nasceu de uma inconformação. Então, todos os fundadores, nós somos profissionais, trabalhamos muitos anos na área de tecnologia. E a nossa inconformação era justamente o que a gente vê hoje, mas isso acontece há muitos anos, que é, especificamente aqui no Brasil, você tem de um lado, hoje os números mais ou menos assim, a gente está falando de 700 mil vagas que são abertas e não são fechadas por falta de capacitação. Por outro lado, a gente sabe que tem aí mais de 11 milhões de desempregados. Então, essa inconformação dessa dicotomia, mas em compensação, como que a gente poderia fazer essa ponte entre essa capacitação e a empregabilidade? Essa ideia surgiu no meio da pandemia? Como foi colocar de pé algo inovador no meio de uma situação de crise como essa? Olha, foi da crise uma oportunidade, porque como a gente vem do universo de tecnologia, o que a gente sabia, a tendência sempre foi dessa educação à distância, né? Então, há muito tempo se faz isso, se fala isso no universo de tecnologia. Agora, culturalmente, a gente costuma dizer que deu um pulo de 5 anos com a pandemia, com a questão da educação à distância. E por que a educação à distância? Porque a gente, quando fala de capacitar profissionais para assumirem, né, essas posições de trabalho como programadores, eles estão no Brasil inteiro, né? E aí a gente precisa ter esse alcance geográfico, a gente precisa ter esse alcance sustentável. Então, desde sempre, o projeto ele nasceu sendo 100% online ao vivo. Só que, claro, na pandemia foi quando a gente lançou oficialmente e as pessoas culturalmente já estavam ali, né, vivendo esse mundo digital online. E a SoulCode exatamente forma profissionais de programação para atuar nesse ambiente digital, é isso? E tem uma pegada social, você já mencionou, é isso? Exato. Bom, então nós nascemos de um lado dessa inconformação, de outro, eu sou, vamos dizer, a idealizadora e a fundadora, eu já faço trabalho de impacto social e voluntário há muitos anos, sou conselheira de algumas organizações, então tem um terceiro ponto que foi sempre esse. Como que a gente traz essas pessoas que podem ocupar essas vagas através da capacitação, mas com impacto social, quando a gente fala de realmente levar a educação de uma forma que as pessoas possam aprender e imediatamente consigam trabalhar. Então, quando a gente fala de impacto social, a gente pode falar aí um pouco também de diversidade, porque é uma diversidade geográfica, uma diversidade etária, uma diversidade de gênero, enfim, de raça. O programador, e sim, a carreira é programador, basicamente é programador. Tem algumas trilhas, mas basicamente é programador. O programador, ele tem essa facilidade. Ele pode estar codando ou programando de qualquer lugar. A única coisa que ele precisa é de um ponto de internet e de um computador. A conexão aí é bastante importante, mas é uma ferramenta que pode ser utilizada para favorecer essa diversidade, né? Sem dúvida. Porque são barreiras que antes eram até intransponíveis de acesso e que agora, com a tecnologia, conseguem ser acessadas. Como é que vocês escolhem as pessoas que vão fazer parte do time de treinamento para a formação de programadores aí, por exemplo? Bom, a demanda é alta. A gente tem, para vocês terem uma ideia, para cada classe 100% online ao vivo, a gente tem 50 a 60 alunos
porque é a capacidade que a gente sabe de ensino para que todos aprendam, definitivamente. Então, para cada uma dessas turmas, pra você ter uma ideia, tem 2.000, 2.500 inscritos vindo do Brasil inteiro, de várias classes sociais. E, basicamente, eles todos têm uma dor muito forte em comum, que é o desemprego. Então, a gente nada mais é do que a amostra do que está acontecendo hoje, né? E já há muito tempo no país. Mas, de qualquer forma, o que a gente faz? Essa seleção, ela se dá primeiro por uma questão técnica, então tem uma prova de lógica. E lógica é muito interessante porque não tem nada a ver com que a pessoa é formada, ela absolutamente não tem nada a ver com classe social. Lógica você tem ou não tem. E depois a gente tem um trabalho que é uma dinâmica em grupo. Agora, definitivamente, quando as pessoas, as que não passam para cada uma dessas classes, a gente não deixa ninguém na mão, segura e leva de novo para um online ensinando lógica. Então, por exemplo, gratuitamente, tudo isso gratuitamente. Então, lógica mais 18, lógica mais 50, porque são lógicas diferentes. Então, e basicamente vem orgânico. A gente não faz propaganda, mas organicamente nas redes a gente tem bastante procura. Porque nós somos a única edtech que definitivamente não cobra nada dos alunos para que eles façam essa formação. Nesse sentido, já tiveram consultas, inclusive de fora do Brasil ou não, para a formação desses profissionais? Muito. Até foi feito ao contrário. Quando eu saí do universo corporativo, basicamente a minha carreira foi na área em multinacional de tecnologia. O que eu fiz foi o inverso. Eu fui para um sabático, entender o que estava acontecendo fora, para talvez até trazer alguma edtech, alguma escola de programação. Mas nenhuma delas tem essa necessidade imediata que a gente tem de fazer com que as pessoas se empreguem e aprendam muito rápido e se empreguem muito rápido. Daí nasceu a SoulCode. Mas eu vou te dar uma ideia de que essas grandes escolas que trabalham para a Europa, para os Estados Unidos, elas estão vindo buscar Canadá, profissionais no Brasil, que estão aqui trabalhando, muitas vezes daqui, ou com o que se chama de Tech Visa, indo para outros países aí para programar. Esse, na verdade, pode ser um passaporte para um mercado de trabalho internacional. É um passaporte. E a gente acredita tanto nisso, que o nosso tripé da educação, ele prevê inglês. Então, é muito, vamos dizer, profundo, muito ágil também, mas todos os alunos, eles têm uma média de 9 a 10 horas por dia, porque num período de 3 a 4 meses, ele sai programando. São 800 horas, Marcelo. Com 800 horas você também vai programar, eu vou programar. Mas todos os dias, na parte da manhã, a gente fornece gratuitamente 1 hora de inglês, porque esse é o básico para que ele possa trabalhar não só aqui, para entender a nomenclatura, né, da área de tecnologia, mas também para poder ter essa oportunidade de trabalhar fora. Quantos alunos profissionais já foram formados e como é que está estruturado os cursos, tempo de duração, que você já mencionou, e outras características? Bom, a gente nasceu em dezembro de 2020. Até o momento a gente já está conseguindo formar e empregar mais de 1.000 pessoas. E aí a gente emprega em diversas empresas ou consultorias, enfim, o leque é bastante grande, porque como a gente estava falando agora há pouco, essa transformação digital ela vai se dar por pessoas, né? Apesar de se acreditar que é através da tecnologia, ela vai se dar por pessoas. São eles os transformadores, né, digitais. Só que o que a gente fez é que seja muito rápido, primeiro gratuito, porque essa é a forma de definitivamente ter o impacto social e trazer as pessoas que definitivamente não poderiam pagar por um curso como esse, que é caro. A segunda coisa é que tem modelo que chama income sharing, ou seja, a partir do momento que essas pessoas estão empregadas, elas pagam 20% do salário. A gente não acredita nisso como impacto social. Por isso que a gente acredita é que quando a gente leva essas pessoas para o mercado de trabalho, essas marcas pagam as próximas bolsas. Então, as bolsas são integrais. As carreiras, elas duram entre 3 a 4 meses.
como eu te disse, de uma forma muito imersiva, são 800 horas, então são 9 a 10 horas por dia. E aí tem algumas técnicas que é trabalho em equipe, a gente tem uma plataforma que a gente consegue fazer, né, entender como é que é esse trabalho em equipe. Eles trabalham por soluções de problemas, que é o que mais acontece em tecnologia, né, que são os squads. Squads nada mais é do que colocar as pessoas para trabalharem juntas com características e conhecimentos diferentes. E aí, ao fim desses 4 meses, a gente tem ao longo do caminho, a gente tem um grupo de mentores que são executivos no mercado, que disponibilizam, eu sempre falo isso, o seu bem maior, que é, né, tempo e conhecimento, para preparar essas pessoas para o que a gente chama de soft skills. E a faixa etária das pessoas tem um mínimo necessário? Como é que funciona? O que a gente coloca mínimo necessário é mais 18, para que a gente possa levar para a empregabilidade, né, diretamente, não que entre algum outro programa, mas para a empregabilidade diretamente. E aí, a partir daí, não tem idade, porque o que a gente tem visto bastante, Marcelo, e aí até pela condição do desemprego, a gente tem muitas pessoas com mais de 50 anos que são super bem preparadas, que têm mais de uma formação e que o que elas precisam é trabalhar uma profissão digital. Tem um nome isso, chamado vulnerável digital. São todas aquelas pessoas que têm uma formação, têm uma profissão, trabalharam com ela a vida inteira, mas não se digitalizaram. E aí, esses vulneráveis digitais, se a gente não levar eles para o mercado de trabalho, se a gente não conseguir fazer com que eles ganhem uma profissão digital, muito rapidamente passam por uma vulnerabilidade social. Quando eu vejo qualquer marca falando, né, dos e-commerces, do crescimento do mercado, como é que está se investindo, como que estão crescendo né, essa venda através de e-commerce, nada disso é possível se a gente não tiver o programador, porque é ele que vai desenhar a plataforma. Como é que o Brasil hoje se insere nesse contexto? Nós estamos produzindo num nível compatível com essa performance mundial e também com as nossas necessidades? Não, definitivamente não. Tem muita... ainda é necessário muito investimento. Quando a gente fala... Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente olha para Singapura, a programação... ela vem do jardim da infância, ou seja, as crianças aprendem lógica no jardim da infância. E a gente está falando que tem um programa governamental bastante forte na profissionalização, né, das pessoas. E isso acontece em outros países. Eu acho que definitivamente no nosso caso a gente tem iniciativas como a da Soul Code, que é uma educação não formal, tem iniciativas na educação, mas eu acho que falta sim um grande programa, né, de profissionalização digital. Então, tem muita oportunidade, como eu te disse no começo, a gente está falando de hoje mais de 700 mil vagas abertas que não são fechadas por falta de capacitação. Então, essas vagas existem. O que elas precisam é que as pessoas estejam capacitadas para poder ocupá-las. Tem um outro lado que dentro desses 700 mil, é um número que vem da Brascom, que já tem mais de um ano. Com essa transformação digital, muito provavelmente na próxima a gente está falando de mais de 1 milhão de vagas. Na próxima pesquisa, não tenho a menor dúvida. Bom, esse modelo que vocês implementaram, ele é escalável? Ele pode ser distribuído, espalhado aí mais pelo país? O que precisa para fazer isso? Primeiro sim, porque o que a gente aprendeu é que, primeiro de tudo, é para que as pessoas possam partir do mesmo lugar, a gente criou o modelo que é 100% online, mas que ele tem uma pessoa presencial para que possa aplicar essa metodologia. Então, onde ele é escalável? Quando a gente vai para as favelas e quando a gente vai definitivamente para as periferias. Ali, ele é muito escalável, porque você leva uma educação online, mas você tem monitores que vai pegando na mão e vai seguindo essas trilhas. A partir daí, a gente consegue fazer com que qualquer pessoa consiga virar um profissional de tecnologia. Porque tem vários níveis, né? Ninguém nasce o programador, mas ele tem uma capacidade de fazer isso, mesmo que ele não tenha uma formação.
lógica, como eu disse, não é necessária uma formação. E aí a gente está falando da base da pirâmide. O programador é a base da transformação digital. Então, quando eu vejo qualquer marca falando, né, dos e-commerces, do crescimento do mercado, como é que está se investindo, como que estão crescendo né, essa venda através de e-commerce, nada disso é possível se a gente não tiver o programador, porque é ele que vai desenhar a plataforma, né? Então, é escalável e principalmente quando a gente fala do online ou online ao vivo, né, que são modelos assíncronos e síncronos. Bom, quando a gente fala de programação, de sistemas, de digital, as pessoas normalmente se associam a grandes corporações, mas como isso se insere na vida das pequenas e médias empresas? Esses programadores estarão aptos também a colaborar para um negócio menor, para uma coisa pequena e média? Olha, eu vou já te dar um exemplo bem prático que eu vivi há pouco tempo. Eu participei como voluntária e como mentora do Expo Favela, que foi feito pela CUFA, um evento onde, aliás, incrível, que eu recomendo que todos participem o ano que vem. Foi um encontro entre a favela e o asfalto, mas basicamente são todas as startups que vêm das comunidades das favelas, estiveram ali expondo, inclusive foi feito um grande trabalho com aquelas que estavam mais adiantadas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com as 10 finalistas. As 10 finalistas, assim como as 1.400 que se inscreveram, elas precisam de programadores. Então, uma delas que ganhou, ela é um aplicativo que trabalha e ajuda, né, no combate à violência contra a mulher. É um aplicativo incrível. Ele foi feito por 3 programadores, 3 jovens programadores de 20 anos. Então, é a base de qualquer tecnologia, seja ela uma startup que venha da favela, seja ele um aplicativo que vai salvar a vida de alguém, ou uma grande corporação. Todos, absolutamente, acho que esse é o grande, vamos dizer, tem até o nome, chama Tech for Good, que é a tecnologia para o bem. Essa é a base da tecnologia para o bem, ela é feita por seres humanos, né? A tecnologia, ela é só o meio. Para a gente traduzir para quem está nos acompanhando aí, também tem interesse, quer empreender com a sustentabilidade por meio de programadores, né? Nós estamos falando, você já mencionou, aplicativos, por exemplo, mas entram aí também sites, mecanismos ou ferramentas de cobrança, de despacho, de logística, é isso? Muito bem, é isso, Marcelo. Quando a gente fala um programador com qualquer base, né, de negócio que venha de qualquer lugar e que ele seja pequeno, você está falando de fazer uma página na internet, você está falando de minimamente ter um e-mail marketing, de fazer uma página, né, um material que você vai usar, um post. Quer dizer, na base você tem um programador que vai fazer isso. Recentemente a gente tem um trabalho dentro de organizações e um dos alunos falou exatamente isso, que ele agora está fazendo a página da internet da tia dele, que é manicure. É isso, essa é a transformação digital. A gente está no mundo corporativo, basicamente a gente que está né, também no asfalto, a gente vê muita transformação digital nas grandes empresas, né, nas multinacionais ou naquelas grandes marketplaces, né, que a gente chama, que são nada mais do que essa venda online. Mas a venda online, ela é feita também dos produtos que vêm da comunidade, né? Quando a gente vai para uma página do Instagram, quando joga aquilo para dentro de um site ou de uma loja, de uma pequena loja, o programador ele pode ser um profissional, inclusive liberal, que ele vai trabalhar para a própria comunidade. E o interessante é que a tecnologia, ela não opõe a grande, ao pequeno e o médio, né? São coisas que se completam e que podem se integrar. E podem se integrar pelo meio da programação, de aplicativos, de comunidades no próprio ambiente virtual. Exato. Não importa o tamanho da empresa, importa o quanto ela quer crescer. E ela só vai conseguir crescer exponencialmente através da tecnologia. Porque quando ela deixa de ser apenas um produto, uma ideia, físico, e ele vai para a internet. Aí sim é possível escalar, né? Então, aí a gente está falando de ter sustentabilidade, né? De crescimento, enfim.
Muito bem, muito obrigado pela participação aqui no ABCD ESG. Foi um prazer a gente conversar. Muito mais sucesso aí para vocês na Soul Code. Obrigada. E fica aqui um convite para a gente voltar e trazer alguns cases dos seus novos programadores aí que estão se formando. Com toda certeza, vai ser um prazer, Marcelo, trazê-los aqui. Parabéns aí pela iniciativa, esse nome é incrível. Muito sucesso, obrigada. Obrigado pela participação. Quero agradecer também a sua companhia assistindo ao ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender, aqui pelo canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Nós temos um encontro marcado até a semana que vem. Até lá.